Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa última questão, questão 6. Essa deve ter dado um pouquinho mais de trabalho, inclusive pelas dúvidas que apareceram, né? Então, a questão diz o seguinte: a imagem a seguir é referente ao sistema de funções. Então, está aqui a imagem e aqui embaixo o sistema de funções. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar esse sistema de funções no graph e depois continuar a questão. Ó. Os pontos A e B, são os pontos de interseção entre as duas funções. A partir dessas informações, complete os dados usados nos parâmetros dos eixos x e y para se obter essa figura. Então vamos, primeira coisa, inserir a função. Observe que aqui, ó, x ao quadrado, eu vou colocar entre parênteses, dividido por 2. Por que entre parênteses? Porque se eu não colocar o parênteses, ele vai dividir o 2 aqui, do ao quadrado, pelo denominador 2. E aí vai ficar x elevado a 1, né? Menos 2x mais 2. Então vamos plotar. Tá aqui, ó. Já tenho aí a primeira função. A segunda função, vamos colocar ela aqui também. A segunda função é menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. E vamos plotar. Vou até mudar a cor aqui, ó, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá aqui. O ponto A é o ponto de interseção das duas. O ponto B também é o ponto de interseção. Qual está sendo o valor aqui? 2 e 2. Então eu posso até fazer um ajuste aqui, só para a gente brincar. Olha, se eu tenho aqui unidade de marcas e unidade de grade de 1 em 1, olha lá. Aqui, essa interseção é y2 e aqui, ó, x2. Então, veja que a unidade de marca no eixo x é de 2 em 2. Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar unidade de marca é de 2 em 2. Eu posso observar que a unidade de grade coincide com a unidade de marca. Então, 2 aqui. No eixo y, a mesma coisa, porque aqui é 2. Olha lá, eu tenho 2. Então, também a unidade de marca e unidade de grade é de 2 em 2. Então, olha, já fiz um ajuste. Só que a hora que eu volto aqui na minha imagem, qual que é o máximo que eu tenho de x e de y e o mínimo de x e de y? Se eu tenho a unidade de marca de 2 aqui, então, ó, 0, 2, 4, 6. 0, menos 2, menos 4. Então, aqui, x menos 4 e o máximo, ó, 2, 4, 6. Eu tenho 6. E no y? O y eu tenho aqui máximo 2, 0, 2, 4, 6. Então, o máximo eu tenho 6. E o mínimo? 0 menos 2. Então, aqui, menos 2. Ok? Então, veja que agora eu tenho aqui já definido. Vamos, então, preencher aqui. Eu vou só marcar aqui, ó. Exibir. Vamos atualizar as opções. Então, vamos lá. Com relação ao eixo x, qual que é o valor mínimo? O mínimo do x é menos 2, menos 4. Vamos ver aqui, ó, menos 2, menos 4. Então, é menos 4. Qual que é o valor máximo? 0,
2, 4, 6. Então, 0, 2, 4, 6. Qual que é a unidade de marca e unidade de grade? A gente já viu que aqui unidade de marca e unidade de grade estão coincidindo. E eles são de 2 unidades e 2 unidades. Qual que é o valor do eixo Y? O valor de mínimo. O Y também é de 2 em 2. Então, se aqui é 0, aqui é menos 2. Menos 2. E o máximo? 2, 4, 6. Então, aqui eu tenho 6. Unidade de marca e unidade de grade também coincidem. E o valor? 2 e 2. Correto? Então, vamos conferir. Estão aí as nossas respostas. Eu quero chamar a atenção só para esses detalhes da observação do gráfico. Por que eu tenho insistido nisso tanto nos materiais quanto nos exercícios? Porque, como professores, muitas vezes nós queremos aproveitar um gráfico que vimos no livro que não tem essas informações completas. Então, a gente tem que ir construindo isso, fazendo análise para poder chegar na produção desse gráfico. Então, por isso que é importante a gente entender, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais fácil de entender e bem claro aí a resolução, tá? Um forte abraço.